Press. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. En un momento vamos a comenzar con la transmisión de este tercer Ateneo Clínico. Hay personas que no han podido ingresar al YouTube, así que hemos habilitado el Zoom para que lo puedan hacer. Así que bueno, les agradezco la participación. Les voy a pedir que permanezcan silenciados para no interrumpir a la disertante. Esperen un momentito. Interrumpir a la disertante. Estoy admitiendo. Esperen un momentito que ya vamos a dar comienzo.
Bueno, ya que esto es un vivo y se está grabando por YouTube, los que vayan sumándose después podrán escuchar la disertación después en diferido. Bueno, la Fundación Ser Acompañante organiza estos espacios de Ateneo Clínico en el área de la T judicial, con el fin de difundir el trabajo que vienen realizando distintos equipos de Argentina y en este caso de Brasil, de San Pablo. Me gustaría hacer un pequeño recorrido de la historia con el hermano país de Brasil. En el año 2017 viajamos con la licenciada Mariela López a un congreso internacional de acompañamiento terapéutico que se realizaba en la ciudad de San Pablo y a presentar nuestro dispositivo de AT judicial en ese congreso. Y ahí tuve la oportunidad por primera vez de escuchar a una jueza de familia, la doctora Vivian Wilfie, que cuando la escuché dije, estamos en sintonía realizando un trabajo parecido en relación al acompañamiento a las familias con muchos conflictos para revincularse y para comunicarse entre sí. A partir de allí surgió una amistad que se sostiene en el tiempo. La doctora Vivian Wilfie viajó a la Argentina en el año 2019 al primer Congreso de Acompañamiento Terapéutico Judicial que organizó la Fundación en la Facultad de Psicología de la ciudad de Córdoba, en Argentina, y allí pudimos seguir intercambiando nuestras experiencias. Allí la conecté con los tribunales de familia de Córdoba y con los equipos técnicos. Después vino a visitar nuestra casa de familia. Estuvo con las familias que estábamos acompañando en ese momento y bueno, y a partir de allí comenzó este intercambio de experiencias clínicas y hoy tengo la alegría de presentar a Roxana María de Sousa, Werner, después ella va a pronunciar bien su apellido porque es complicado. Ella es psicóloga, psicoanalista, con formación en acompañamiento terapéutico en el Instituto ACASA de Brasil y acompañante terapéutico en el Poder Judicial. Realizó formación con nosotros en la Fundación Ser Acompañante. Es miembro del equipo NOS en AT, acompañantes terapéutico y supervisión psicoanalítica en los juzgados de familia de San Pablo Capital y en el CEBACHI, que es un centro de visita asistida del Tribunal de Justicia, y por último, fundadora del Instituto Sustentáculos. Así que, Roxana, bienvenida a este Ateneo y te doy la palabra, bueno, para compartir tu experiencia. Gracias, Silvia. Buenas tardes a todos. Me gostaria de agradecer e dizer que estou muito feliz em estar aqui compartilhando com vocês meu trabalho com a T judicial. Agradeço a invitação de Silvia Alderetti, uma pessoa que admiro muito e que forma também parte de minha formação. Graças, Silvia. Para os que não me conheçam, compartilhe com vocês que os primeiros 5 minutos
tensos, pero lo superaré. Primeiro, por la complexidade, que é falar do acompanhamento terapêutico em Poder Judicial. E segundo, falar em portunhol com vocês. Deveria ser em espanhol, pero não tenho essa habilidade. Pero vou sostener esta reunião com vocês. E sempre que me gusta falar e ressaltar essa palavra, sostener. Compartilhe com vocês sobre acompanhamento terapêutico que realizo em las reuniões assistidas desde minha experiência. Não sei se todo mundo lo sabe, pero o Centro de Visitas Assistidas, CEVAT, existe desde há algumas décadas. E ao largo desse período, este serviço ha passado por vários momentos e formas de organização. Já ha tenido outro nome, incluindo a antiga visita pública. Pero em minha apresentação, me ceniré ao período mais recente, inaugurado quando a doutora Vivian Wipf se hizo cargo de la coordenação em 2017. Assim que a visita assistida é uma modalidade de regime de convivência que surge como alternativa quando dos membros da família, que pode ser padre, a madre, abuelo, a abuela, por diversos motivos, os mais diversos possíveis, não pode manter contato livre e espontaneamente com niños, niñas ou adolescentes. Em algumas situações, a visita assistida serve para assegurar que os laços não se rompam, não se debilitem durante o curso de estes processos que podem ser muito largos. Pero, em geral, as visitas assistidas suelen desencadenar-se determinada como último recurso depois de outros intentos de encontros familiares, por lo que decimos que tem uma vocação limite, já que é o último recurso o intento de revinculação. Assim que o primeiro objetivo é cumprir com a decisão judicial que determina a visita em este centro. Luego, oferecer lugar seguro a toda a família, acompanhamento de qualidade e também proporcionar condições para restabelecer, manter e fortalecer os laços parentales. Por que surge a demanda de acompanhamento terapêutico judicial em los encontros familiares? As razões subyacem à decisão judicial podem ser muito diferentes entre si, pero vou enumerar para vocês as razões mais comuns. A alta belicosidade entre as partes. Então, assim que, em primeiro lugar, a ser que aparecem em maior número, temos a alta belicosidade. Então, aqui vêm as situações em las que temos a existência de medidas de proteção. Por exemplo, o devido a los conflitos que ocorrem quando os membros da família estão ao princípio ou ao final de las visitas que sucederam antes de venir a CEVAT.
Outro, largo o período de distância ou ausência entre el niño e el progenitor. Em estes casos, o trabalho consiste em acercamento gradual, ou às vezes incluso uma apresentação. Alguns niños vêm a encontrar-se com alguns de seus familiares em Estevat. Outro, os riscos físicos e psicológicos para os niños durante as visitas não supervisionadas. E aqui vêm as denúncias de violência física e sexual, denúncias de alienação parental, entre outros. Quarto, as dificuldades que arrastram os progenitores para acordar. O regime de visitas, devido às dificuldades em la comunicação e episódios de violência entre eles. Esses são os casos em que as visitas se derivação a Cevat como uma forma de assegurar que se efetivem os encontros de los niños com o progenitor e no convivente. E não é raro que os motivos de remissão a Cevat cubram todos esses motivos a la vez. A sugerência de realizar os encontros em Cevat pode vir por la indicação juez, pode vir do equipo técnico depois de realizar as entrevistas diagnósticas, podem prevenir de la mesma família, de seus abogados ou incluso do Ministério Público. Pero sempre é depois de la determinação judicial que a solicitud se dirigirá a Cevat. O equipo de profissionais que acompanham as visitas estão compostos por aproximadamente 30 pessoas, incluindo trabalhadores sociais, psicólogos do Tribunal de Justiça e ATs que não exercem a função de peritos. No Cevat tem 120 plazas para visitas assistidas e a organização do horário das visitas tem lugar nos fins de semana e se dividem entre sábado, domingo e os períodos de manhã e tarde. E aqui, um dado muito importante, a visita assistida em Cevat deve ter um caráter transitório. Existe um prazo máximo para o acompanhamento da família por parte do Cevat, que é de 1 ano. Este limite também apunta em la direção do enorme desafio que tem o Poder Judicial, não prolongar a tutela sobre as famílias. Por isto, sinalamos aumenta o sentimento de impotência de las padres e madres, incluindo os próprios niños, niñas e adolescentes. Passado esse tempo, a visita poderá ser clausurada por Cevat. O processo de origem deverá determinar a forma de convivência, se é assistida ou não. Aqui também há um hecho muito relevante, que é o hecho de que no Cevat não realiza nenhum análise experto, não hace os estudos psicológicos ou sociais para o processo de origem, por lo que não hace informações, por exemplo, sobre as visitas,
só os técnicos fazem informes descritivos e sucintos. E, por último, el seguimiento de las visitas al CEVAT no puede caracterizar como tratamento psicoterapêutico, nem como nenhuma outra atividade que tenha como objetivo produzir diagnósticos. Então, a AT, a prioridade de AT dentro e fora de CEVAT é acompanhar, escutar e acolher a essas famílias que se encontram em uma situação de intensa litiosidade. Eu vou agora compartilhar duas experiências, uma onde o trabalho de AT foi prévio à visita e foi importante trasladar a posição de todos os involucrados em litígio e, a partir de aí, permitir uma aproximação, revinculação. Nesse segundo Osana, momento, antes de comenzar con los casos clínicos, me gustaría saber si han entendido que el CEVACHI es un espacio que está ligado al Poder Judicial, donde las familias concurren ahí. En el WhatsApp del Ateneo Clínico hemos puesto un video que tenía ganas de reproducirlo ahora para que ustedes dimensionen ese lugar tan hermoso que han hecho, tan agradable, con juegos, con cancha de fútbol, con metegol, con distintas salas. Como decía Roxana, tienen lugar para 120 personas que ellos lo realizan los fines de semana, los sábados y los domingos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta que quieran hacer antes que entremos al caso clínico. Sí, Hola, Janina, ¿cómo Hola. estás? Bien. No entiendo bien el dispositivo, digamos. Esto no está dentro del Poder Judicial. Esto sería como una ONG o como, no sé, o sea, por fuera del Poder Judicial, que está ligado, sí, eso entiendo, pero es por fuera del Poder Judicial, no pertenece al Poder Judicial. ¿Así sería? Esse espaço de visita, eu vou pedir sua ajuda, tá? Sí, Silvia? fala português Esse, que eu vou te tá, traduzir. isso. Esse espaço, o CEVAT, ele faz parte do Poder Judiciário, tá? De São Paulo. O AT não faz parte, tá? Então, a coordenação, a equipe técnica, os psicólogos e assistentes sociais, eles fazem parte do judiciário. O acompanhante terapêutico, não. O acompanhante terapêutico é um dispositivo clínico que atua em alguns casos do CEVAT. Uhum, E fora do CEVAT. uhum. Entendí. O sea, como que está financiado por el Poder Judicial, pero no los acompañantes terapéuticos. Eso es aparte. Os ATs não fazem parte da equipe do judiciário. Uhum. Né? Tem uma coordenação, tem a equipe técnica que tem ali os casos que eles são responsáveis, que são os psicólogos e assistentes sociais.
Ajá. Es como ocurre acá en Argentina, Ujú, que todavía no tenemos incorporado a la T judicial como parte del equipo técnico del Poder Judicial. Todavía no, ¿no? ujú, Es como vamos construyendo de a poquito un espacio, pero sí interactúa con el CEBACHI, ¿sí? Interactúa con el... Nosotros también acá en Argentina también interactuamos con el equipo técnico del Poder Judicial, con los jueces, emitimos informes de lo que van ocurriendo en los encuentros con la familia. Allá también se manejan de esta misma manera. ujú. O sea que esos encuentros que se hacen en esos espacios de juegos, esto que mandaste el video, Silvia, ahí está el AT, ahí con la familia los sábados y los domingos, presencialmente está el AT, trabajando con estas familias. Em casos, né, que são ali pensados pela equipe técnica e pela coordenação do CEVAT, que seria, né, importante ali um trabalho do acompanhamento terapêutico, é colocado o AT para fazer para fazer essa intervenção nos casos. Ujú. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer antes que comencemos con la parte clínica? Bueno, adelante, Roxana. Então, vou para os casos agora. O primeiro caso foi determinado por tribunal acompanhamento terapêutico para um menino de 10 anos com a seguinte demanda. Ana se negó a encontrar a su padre. Ana es un nombre ficticio para preservar la identidad del niño. Me gustaría señalar lo importante que fue para mí moverme entre los tres involucrados en este litigio, padre, madre e hijo. En la primera conversación con el padre, hablo de su desesperación por la falta de contacto y noticias de su hija, informa que la madre era alienación parental y que no tenía esperanzas en encontrarla. En ese momento escucho sus queixas e hablo de la importancia de apostar a que esta reunião puede suceder. Hablando com a madre, informe trata sobre a falta de interés de la hija en el contacto con el padre. El discurso es de fuerte rechazo y destaca varias veces la agresividad de este padre. En el primer contato, Ana es receptiva al acompañamiento terapêutico, pero pronto informa que no encontrará a su padre. E esse momento lhe explico que não estava ali para forçar esta reunião e que entendi que teria outros temas para um acompanhamento terapêutico. Em las conversações com o padre de Ana, sempre informava lo desesperado que estava de poder encontrá-la, lo injusto que era todo lo que estava sucedendo. Mantuve com ele que seria importante apostar que essa reunião
era possível. Incluso isto era algo que tinha que fazer durante todo o processo com esse padre, sostener esta apuesta, incluso quando a expectativa se frustrava. Todos os mensagens sem respostas, todas as negações de encontro. Em várias ocasiões, o padre me disse que podia garantizar que volveria a encontrar sua hija, algo que não podia ser, pero insisti que esta poderia ser a possibilidade que volveria a encontrar sua hija. Alguém não estava garantizada, sostenendo esse negativo e respeitando o tempo do menino que é diferente de seu tempo, é tempo do Poder Judiciário. Compreende? Tudo bem? Muy bien. Hola, buenas tardes. Hola Ángeles, sí, ¿tenés una pregunta? No, esto de, ¿es el papá quien inicia esta vinculación? ¿Es el pai que inicia a visita con su filha? Acá não tienes reuniões ainda. Tá. Pode explicar de novo como é a situação que você está planteando? Vou vou falar em português, tá, Silvia? Nesse momento, aqui, tem uma decisão judicial que para essa menina acompanhar, visitar o pai. Ainda não, ela não aceita esse contato com o pai, tá? O pai, ele desacredita dessa possibilidade de encontro, e é algo que eu marco com esse pai, a importância dele acreditar na possibilidade dessa visita. A mãe também não concorda com a visita, e vou colocando para ela a importância dela sustentar essa visita, e com a criança ela fala para mim que não quer visitar o pai, eu falo que eu não vou forçar ela a visitar o pai, mas que é importante eu seguir encontrando ela semanalmente. Entonces, digamos, toda la familia, tanto la niña como el papá, como la mamá, no creían o se resistían al encuentro entre el papá y la niña. Sí. Roxana lo que plantea es la importancia de sostener, utilizo la palabra que ella nos invita al principio, de sostener esta idea de que en algún momento se pueda dar esse encontro. Roxana, você ali trabalhou com a criança ou trabalha com o pai? Ou trabalhou com os três? Com os três. Com os Trabajaste três. com as três, com papá, mamá e a nena? E, sim, sim. Vou envolver a leitura e aí sigo explicando. Então, em várias ocasiões,
padre me dijo que podia garantir que volveria a encontrar sua hija, algo que eu não podia, né, fazer, pero insisti em que esta poderia ser a possibilidade de que volveria a encontrar a sua hija, aunque não estava garantizada. Sostenendo este negativo e respeitando o tempo de Nino, que é diferente do seu tempo e do tempo do poder judicial. Ana seguia rechaçando constantemente os intentos de visita em seu padre, de seu padre. Ele vê que, a partir da negativa de Ana, podíamos pensar em enfoque diferente. Le pedi que pensara em elementos que lhe gustaram a sua hija. Este padre recordou que Ana lhe encantava a comida que preparava quando estavam juntos. Assim que lhe propongo que pense em algo para Ana, sinalando que não haveria garantia de que ela aceitara ou iniciara nenhum movimento positivo. Aqui, a criança, ela recusava esse contato com o pai, e eu penso com esse pai possibilidades para que esse encontro aconteça. Então, eu peço para esse pai pensar no que eles faziam antes desse rompimento, que era agradável para Ana. Roxana, permitime que la gente está pidiendo traducción. Roxana le pide al padre que piense cuáles eran las situaciones de contacto entre ellos, que les gustaba hacer. El padre recordó que a su hija le gustaba la comida que él hacía. Entonces Roxana le pide que, bueno, que piense alguna situación así, de encontrar eso que ellos hacían juntos antes de perder el contacto entre ellos, ¿no? Es como, bueno, es una buena estrategia cuando un niño o una niña no se ve con su papá hace un tiempo, y si tuvieron una convivencia, poder recordar qué cosas les gustaba hacer juntos, ¿no? Como para dar inicio a este contacto, ¿no? Si era algún juego, en este caso parecía que había una comida, que a Ana le gustaba. Voy a silenciar a Lorena, ahí te silencio de nuevo, para que no se interrumpa. Entonces, lo que Roxana está planteando es, bueno, una estrategia para dar comienzo o de ir pensando de qué manera este papá con la nena pueden encontrarse. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Lorena del piano, ¿vos habías abierto el audio para decir algo? ¿No? Bueno, adelante, Roxana. Mientras tanto, as citas se levavam a cada uma vez a la semana com Ana. Pouco se descia de esse padre. Prefiro jogar jogo em linha. Pronto, me
me di cuenta de que en juego ela expresó algunas dificultades para tratar con su padre y apuesto a que esta seria uma maneira, apesar de não falar diretamente sobre o tema, de elaborar esse tema. Aqui, Roxana, entonces, ¿ellos estaban juntos jugando un juego en línea o era virtual este encuentro? Eso no entendí. o encontro era presencial, Ujú, e nós jogávamos o mesmo jogo online. ujú, jugaban el mismo juego. Bien, y ahí Isso. la nena aprovechó para E plantear algunas molestias que ella tenía con su papá através do jogo. a través del juego. E Bien. ela não falava do pai, mas o jogo que ela escolheu mostrava ali a dinâmica desse conflito com o pai. Você pode explicar um pouquinho mais que você olhava nesse jogo que inferiu que a criança estava falando de alguma coisa? Le pregunto cuáles son las cosas que ella observó para entender que la niña que no estaba hablando a través del juego le expresaba a su papá su molestia. Tá. Bom, vou tentar aqui explicar por cima aqui um pouco desse jogo. Era um jogo que com 3 personagens, onde ela ela escolhia aí quem eu seria no personagem, e ela falava que ia mostrar, através do jogo, ela colocava que ela ia mostrar ali o jogo, né? Como o meu personagem ficava de espectador desse jogo. E nesse jogo ela interagia de maneira conflituosa com outro personagem. Então, a princípio, ela queria que esse outro personagem morresse, ela precisava atacar esse personagem, ele não podia sobreviver de forma alguma, mas ele no jogo tem a opção de jogar junto, ele não precisaria ter um combate, mas para ela era importante esse combate. Entonces, voy a explicar un poquito, lo que acabas de decir. Entonces, la nena eligió 3 personajes. El personaje de Roxana era un personaje que se quedaba expectante, que estaba ahí de observador, y los otros 2 personajes se peleaban entre ellos. Y de alguna manera allí salía este enojo o por lo menos Roxana entendía que ahí la nena estaba expresando algo de lo que le pasaba a través de ese juego, porque quería que el personaje muriera. El personaje del papá había que, no sé, matarlo. E no decorrer dos atendimentos, esse personagem ele foi saindo desse lugar de que precisava morrer para fazer parceria com ela, para ela passar de fase. Então, mas isso, né, no decorrer de meses, né? Então, um personagem que estava ali, onde não podia fazer parte do jogo e que ela sempre matava,
foi dando lugar para um personagem que podia estar ao lado dela, e eu também deixo de, no decorrer do jogo, também deixo de ficar ali como espectadora do jogo, né, do jogo dela, para fazer parte do jogo com ela, né, para ajudá-la ali a passar de fase. Bien. A ver si entendí. Ella decide que para continuar a otro nivel tenía que estar junto con este personaje, hacer parcería, estar junto para pasar a otro nivel, ¿no? Uhum, sim. Bien. Aqui, não sei, Silvia, se eu continuo a ler, porque eu acho que o meu portunhol aqui não tá saindo, não tá fluindo, então talvez, não sei, eu ir falando e você seguir me ajudando com essa tradução. Tudo bem, como Pode você ser? fique melhor, sim, tudo bem. Ah, tá. Então, nós seguimos, né, jogando, e ela não encontrava, né, com o pai. O pai, eu penso ali com o pai numa possibilidade, né, do que fazer ali, e esse pai lembra que a filha gostava muito da comida dele, né, nos tempos que eles conviviam. Então, eu proponho para esse pai que ele faça alguma coisa, algum alimento que ele saiba que ela vai gostar, né? Que remeta aí a esse período de convivência dos dois. Entonces, salen salen del momento del juego, porque estoy entendiendo que no avanzaba mucho, y que pasaran a hacer otra cosa, que el papá pudiera hacer alguna comida que a la nena le gustara para empezar a ver si hay algún movimiento en el vínculo. Uhum. E junto, né, também enquanto converso com esse pai, converso com essa mãe, eu tenho conversa com ela ali semanal, e no sentido de entender como que é para essa mãe o contato desse pai com essa filha, né? E aí, isso, né, também um trabalho ali de meses, essa mãe vai se dando conta da responsabilidade que ela tem nesse encontro da filha e do pai, né? E que isso é muito difícil para ela, que ela consegue perceber o quanto ela tem medo de que, se essa filha tiver contato com esse pai, de que ela pode perder essa filha, né? Ela tem essa fantasia de que ela pode perder essa filha caso esses dois reatem. Entonces, Roxana durante un tiempo conversa con la mamá, la mamá se va dando cuenta de la responsabilidad que tiene,
en relación al vínculo de su hija con el papá, y poder hablar de los miedos que la mamá tiene, de que esta hija, bueno, se empiece a vincular con el papá, ¿no? Creo que eso también es muy importante, ¿no? Cuando poder trabajar con la mamá o con el papá, que es con quien convive el niño, ¿qué les pasa a ellos? No solamente centrarnos, perdón, voy a hacer una intervención, no solamente centrarnos en el trabajo del papá con la nena allí, sino también esto que hacía Roxana, poder hablar con la mamá, escucharla, ver qué le pasa. La mamá habla también de sus miedos que tiene de que esta hija se vincule con su papá. El poder hablar, el poder decirlo en un espacio terapéutico va ayudando también a disolver, ¿no? No a disolver totalmente, pero sí a aflojar un poco las tensiones a veces. Uhum, uhum. E à medida que os encontros acontecem, né, os meus encontros com a Ana acontecem, ela aceita receber os alimentos desse pai. Nas primeiras vezes, ela aceita receber o alimento pela portaria. Ela não quer o contato direto com o pai. Então, o pai deixa na portaria e ela pega a comida na portaria. Ela elogiava as comidas, era de fato comidas que eles já tinham feito juntos. Então, ela sempre... E aí, quando eu a encontrava, ela falava do que ela comeu, se ela tinha gostado ou não, e ela sempre elogiava bastante. E ela começou a trazer memórias a partir desses alimentos, memórias com esse pai, né? Então, em que momento que ela tinha comido um japonês com o pai. E o pai fazia questão de preparar ali todas as comidas. Bien, Então, entonces el papá hacía la comida, la llevaba hasta la... ¿Esto ocurría en el cebachi o isso não. en la casa? Sim, En la não. casa de la nena, que vivía Isso, con la mamá. sim. Entonces el papá le dejaba la comida ahí en la portería, en el portero, y ellos no tenían contacto. Y Uhum. ella, a partir de esa comida, empezó a recordar momentos con su papá. Qué interesante. Ujú. Sim. Depois de 2 meses, ela aceita pegar da mão dele, mas ela não quer conversar, assim, é pegar. Pega e vai embora. Agarrar. Ella É, solamente quiere agarrar la comida, no quiere hablar con el papá. ¿Cuántos años não, tiene esta nena? ¿Cuántos 10 años tiene la anos. crianza? ¿Cuánto? 10. 10 años. 10 E años. Ok. ¿Y hace cuánto tiempo que él no se veía? 2 anos. Hacía 2 años que ellos no Uhum. se veían. Bien. Isso. Então, à medida ali que ela pegava na mão e não falava com ele. E nesse momento, foi muito difícil com esse pai, porque muitas vezes ele pensou em desistir. Ele falava que não ia fazer mais nada, que não estava dando certo, que entregar a comida na portaria não era nada, que ela pegar na mão a comida da mão dele e não dar nenhum oi, não era um encontro. E eu tentava marcar para ele que isso era um encontro, né?
E eu escutei muitas vezes desse pai que, assim, é um absurdo isso. O que você faz é um absurdo, isso não é um encontro. Eu vou tentando marcar que esse é o possível para ela, né? Uhum. E que, por mais que seja difícil para ele, isso era muito para ela, né? Eu vou tentando marcar. Antes ela não te encontrava. Depois ela começou a pegar na portaria. Agora ela pega na sua mão. Então, fui tentando resgatar isso com ele, mas ele ficava muito desesperançoso, né? De que Bueno, isso não é um encontro. el papá empezó a sentirse que esto no estaba funcionando, que esto no era un encuentro, esto de traer la comida hasta la puerta de la casa de ella, estaba como descreído de que esto pudiera avanzar. Seguramente esta escena lo angustiaba, y Roxana le fue marcando cómo de a poco, después de jugar a este juego en línea, después él empezó a traer la comida, después ella, la nena, empezó a agarrar la comida que él le traía a pesar que no le decía hola. Él quería desistir, ¿no? Y Roxana le mostró que esto sí era un encuentro. Estaba ocurriendo. Muchas veces pasa eso, que los adultos necesitan más rápido por la ansiedad, por la angustia que le genera no compartir cosas con sus hijos. Dice, bueno, esto no sirve para nada, ¿no? Esto, ¿para qué voy a seguir viniendo si mi hija ni siquiera me hace pasar, ni siquiera comemos juntos, ¿no? Y qué importante que Roxana le mostrara que sí eso era un encuentro, que sí estaba ocurriendo cosas y que la nena tenía otro tiempo. Uhum. E, bom, depois de 9 meses, né, ela começa a pegar na mão, né, e não cumprimenta ali, depois ela começa a cumprimentar esse pai, depois de um tempo ela começa a falar que oi, tá tudo bem, e aí, depois de um tempo ela espontaneamente pede para encontrar o pai e encontrar fora da casa dela esse pai. Eu pergunto se ela entende que eu preciso estar junto, e ela fala que não precisa, né? Ela tem encontros com esse pai, e a partir de então ela começa a ter encontros com esse pai com frequência. Esse pai e essa mãe resolvem conversar para falar sobre essa filha. E a filha, ao escutar isso, ela fica extremamente nervosa e fala que não é para esses pais se acertarem, que eles brigaram a vida inteira e que é para continuar assim. E ela briga muito com isso, assim, ela tem uma briga muito difícil em casa em relação a isso, e eu vou marcando com ela e com os pais que tem assuntos que ela tem condição de ali de escolher e tem outros que não. E esse era um assunto que ela não tinha, né? Então, a relação desses pais, ela não ia ter uma decisão sobre isso. Bueno, después de 9 meses, miren el tiempo, 9 meses, la niña recién allí decide empezar a decirle hola papá, empezar a vincularse un poquito más.
los padres, la mamá y el papá, conversan, empiezan a conversar sobre su hija y ella reacciona mal. Dice, ustedes se han peleado toda la vida. Es como que no quiero que se vean. La angustia mucho esa situación de que el papá y la mamá vuelvan a hablar. Entonces Roxana le marca que hay algunas cosas que ella no va a poder decidir y hay otras cosas que sí. Nosotros acá en Argentina le decimos a los niños que estas son cosas de adultos, que ellos no tienen que participar, que este conflicto es de papá y mamá, que ellos ya lo van a resolver, que no se preocupe. Pero ser Roxana, deve ser que esta niña sofreu, que a criança sofreu muito com as brigas de seus pais. Então ficou traumada que os pais voltaram a essas brigas fortes, não? A niña deve haber vivido situações muito violentas entre eles dois, y le daba miedo, estaba traumatizada de volver a esas escenas de violencia que estaba ella en el medio, escuchando cómo su papá y su mamá se peleaban. Sim, sim. E conversando com esses pais, né, de que era importante sustentar, né, isso que esse medo que estava vindo da Ana, e que era legítimo, né? Que é isso, ela passou anos, mais que a metade da vida dela, sofrendo pelo conflito dos pais. E que ia ser difícil ela se acostumar com esse novo modelo de comportamento ali deles, né? Então, esse novo modo de se relacionar um com o outro, que não era através do litígio, do conflito. Então, era importante eles sustentarem o que estava ali por vir da Ana, e esses pais conseguem sustentar, né? Então, a Ana vem com bastantes desafios, bastante enfrentamentos em relação a esses pais, levando informações de um pai para outro, de um pai para a mãe, da mãe para o pai, no sentido ali, né, de forma inconsciente, de voltar esse conflito, que era o tipo de relação que ela conhecia. Mas esses pais sustentam e não entram nesse lugar novamente. Depois de um tempo, ela acalma e para de tentar esses conflitos novamente, né? É como se ela se acostumasse ali com esse novo tipo de relação. Isso também leva um tempo, né? E aí tem um entendimento que nesse momento, quando esses pais conseguem sustentar essa relação com a filha, que eu não preciso mais estar ali, né? Que aí eu perco a minha função, né? O AT perde a função e eu saio, né? E hoje eles continuam ali com esse contato, né, frequente. Eles não têm é livre e espontâneo ali o desejo da Ana de conviver com esse pai, né? E essa mãe também tranquila de que não vai perder essa filha para esse pai, né? De que os dois são essenciais na vida dela, né? Entonces, cuando la niña vio que sus padres comenzaron a comunicarse, ella, bueno, lo que dije hace un rato, se sentía temerosa de volver a esas peleas,
pero a la vez también funcionó como sostenedora de ese conflicto, como era en el pasado, llevando información de la mamá hacia el papá, del papá hacia la mamá, y los padres se mantuvieron firmes en no entrar en pelea, sino pudieron sostener en el tiempo, y así lograron un nuevo orden familiar y una nueva manera de comunicarse, y bueno, todos como se fueron calmando, ¿no? Los tres se fueron calmando, pudieron espontáneamente y por sí solos sostener los vínculos, y la niña también pudo, bueno, estar con su papá. Entendí que pudo ir a la casa de su papá, que pudo verlo a su papá, y ahí Roxana ya no tenía sentido que estuviera como mediadora de esa situación. Y para Roxana, para ir terminando, porque nos queda 10 minutos y me gustaría dar espacio a las preguntas, como foi o cierre? Como foi o final que você deu a esta família? Você trabalhou progressivamente o final ou se deu espontâneo e um encontro mais e fechou? Como é que foi? Conversando com esse pai, com a mãe, eu fui entendendo ali que, de fato, e vendo ali que as visitas, né, os encontros aconteciam tranquilamente, eu fui entendendo junto com a família que não fazia sentido eu continuar. Os pais concordam com isso, e eu compartilho com a Ana, né, que iria naquele encontro e mais um. Nós havíamos parado de jogar, né, porque a partir do momento que começa ali as comidas, nós começamos a conversar um pouco mais, fomos diminuindo o jogo, diminuindo, até que não teve mais o jogo. E aí a última sessão nós encerramos jogando. Foi bem. Ela escolheu um outro jogo, não era o mesmo. E aí nós terminamos jogando. Entonces, ella fue hablando con la niña, fue paulatino, siguieron jugando y bueno, hasta que finalmente la despedida fue a través de un juego distinto al que tenían en su inicio. Bueno, ¿algo más que quieras agregar ou abrimos a las preguntas? Alguma coisa que você queira falar ou abrimos o espaço para as perguntas? Eu ia ler aqui um finalzinho, mas acho que é importante pensar nesse sustentar ali com as famílias, porque os três ali, né? Se eu escutasse o que esses três falaram quando eu cheguei, de uma forma concreta, não teria encontro, né? Mas sustentar com eles que existe uma possibilidade, né? Em famílias que estão tão magoadas, tão tristes, tão raivosas, tão frustradas, né? Que é importante ali sustentar com todas, com todos os envolvidos, essa aposta de que existe uma possibilidade de reencontro, né, de revinculação,
Então, eu acho que é isso, assim, sustentar essa agressividade que vem, né, nos encontros, essa recusa, e o tempo, né? O tempo que é tão diferente de cada um, né? Então, dos envolvidos, então de um pai, de uma mãe, que é diferente, muito diferente do tempo de uma criança e muito diferente do tempo do judiciário, né? Ah, bueno, como rescatar la importancia de sostener en el tiempo, de sostener el conflicto, digamos, no de sostener el conflicto, sino de dar posibilidades a que el conflicto se transforme, que ellos puedan elaborar de otra manera, que puedan atravesar sus miedos, ¿no? El miedo de la mamá, la desconfianza del papá de que eso que estaba ocurriendo era un encuentro también, ¿no? Cómo a veces uno tiene que contener a toda la familia para que puedan ir dando pasitos hacia un lugar nuevo, como fue en este caso. Así que bueno, excelente trabajo, final feliz. Final feliz. Nesse tem, né, esse de fato com um final feliz, né, mas é claro que existem outras possibilidades para um final dentro do acompanhamento terapêutico diário, né? Sí. Bueno, abramos a las preguntas de lo que han podido escuchar, entender. No sé si quieren abrir los micrófonos o por el chat hacer alguna pregunta. A ver si... dice, ¿cuáles, por el YouTube, cuáles son las... me está tapando algo acá. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de este dispositivo en relación al acompañado? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que vos ves de este dispositivo, ¿no? Silvia, pedir para você traduzir, por favor, as ¿Cuáles son para você as ventajas y desventajas do dispositivo em relação ao acompanhado? Uhum. Dentro, né, dessas famílias que estão em litígio, é isso, né? Tem vários tem vários envolvidos ali, né? Tem as próprias famílias, tem os advogados da mãe, o advogado do pai, tem as crianças, aí tem normalmente os estudos técnicos, né? Então, estudo psicológico, estudo social, um juiz, tem Ministério Público, todos do judiciário, né? Numa família que está ali em um grande sofrimento, nesse momento, né? Então, o AT, ele chega fora do judiciário, né? Para fazer uma escuta, né? Uma escuta ali qualificada, de um outro lugar, né? Que não está ali para fazer, né, qualquer tipo de julgamento, é uma escuta acolhedora, que vai de alguma maneira ali dando um lugar para essa família que está sendo acompanhada, dando
né, acho que a escuta, né, acho que é uma das vantagens aí, uma escuta que normalmente não se tem, né, porque todos ali estão envolvidos no judiciário. Então, acho que é isso, esse acolhimento, essa escuta qualificada são das vantagens do... Roxana habla que las ventajas es que la T tiene un discurso y una disponibilidad más terapéutica que judicial, ¿no? Sim. Que como es los técnicos, como es el juez, como, bueno, como correrse de ahí y tener una escucha calificada, otra escucha, yo diría una escucha de lo cotidiano también, de rescatar lo cotidiano, ¿no? De esto que vos, Rosana, isso que você fazia, ¿no? Que coisa você faziam com sua filha, que coisa gostava sua filha, de poder preguntarle al papá qué cosas le gustaba hacer con su hija. Eso un juez no lo puede articular. Un acompañante terapéutico está en otro espacio y puede articular esas acciones y esa escucha. Y algo que marca Roxana y que es muy importante, en el tiempo. Escuchar a los niños. Un niño te puede decir hoy, no lo quiero ver a mi papá. Lo dice delante de su mamá, dice delante del juez. Pero sacando ese contexto, tal vez en otro contexto más cotidiano, en otro espacio, con un acompañante terapéutico, ahí pueda empezar a decir otras cosas. Porque también los niños y las niñas están colonizados con lo que escuchan en la casa. Están repitiendo cosas que su mamá o que su papá con el que conviven no quieren. Entonces, también se juega la lealtad. Si le soy leal a mi mamá, entonces no lo veo a mi papá, ¿no? El acompañante puede correr eso y generar un espacio y tener una escucha en el tiempo. Eso es muy importante. Y no es que el niño esté mintiendo cuando dice, no lo quiero ver a mi papá, sino que hay que ir escuchándolo en distintos espacios, en distintos tiempos. Roxana habló de 9 meses para que la cosa se fuera aflojando entre la niña y su papá y le pudiera decir, hola papá. Es un trabajito de hormiga, es un trabajo de formiga, va de a poquinho, gota por gota, ¿no? Entonces, comparto con vos, Roxana, esto de una escucha distinta, ¿no? Calificada. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ahí hay una colega, creo que es de Brasil, Yajaina. No sé si quieren abrir las cámaras y preguntar. Nos quedan unos minutitos más. Janina, colega. La preguntona. ¿Y estos encuentros eran semanales? O sea, yo no sé si entendí bien, pero había encuentros individuales con la mamá, con el papá, con la niña, ¿y eran semanales estos encuentros? Com a criança e com a mãe eram semanais, com o pai era quinzenal. Ah, digo, por esto de sostener y que necesitas todo el tiempo estar ahí, por eso preguntaba cómo era ese acompañamiento. Sim, com a criança, entendi ali que precisava desse encontro
frequente, então fazíamos semanal, e quando o pai passa a oferecer ali a comida, também é semanal. Ujú. Semanalmente ele mandava normalmente um dia antes do meu encontro, Ajá. para eu conversar no dia seguinte com ela sobre como foi para ela receber essa comida, e aí ele passou, haja cardápio, né? Porque toda semana era um cardápio ali diferente. Tem um momento também que ela passa... A menina pasó cardápio. teve um momento... Não, Menú, el cardápio es el menú. tem Eu um... compreendo. Tem um momento que ela escolhe. Ela manda uma mensagem para ele e fala de um prato específico que ela gostaria que ele fizesse. Assim. Ele prepara, só que ele continua ali achando que não é um No era encontro. Assim. cierto. Não. Claro, que pensaba qué importante esto por la comida, ¿no? La importancia que tiene la nutrición, lo afectivo, que está muy ligado a lo afectivo, digamos, simbólicamente, ¿no? Cómo descubrió el camino para comenzar esta conexión papá-hija. O sea, era simplemente un aporte, digamos, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Así, a ver, acá hay una. Mi pregunta es, ¿los padres de la niña tenían comunicación? En unos casos los padres no hablan cuando están separados y envían a los tíos para cualquier mensaje. A pergunta é se o pai da criança tinha comunicação. E já que alguns pais não têm comunicação entre eles, quando estão separados, e envia o tio ou a tia a falar. Fazem de mediador. No começo, eles não tinham nenhuma comunicação, eles eram, inclusive, bloqueados no WhatsApp, em qualquer lugar, eles conversavam pelos advogados, e aí, no final, ali, quando começam esses encontros, eles voltam ali a primeiro se desbloquear, um nota que o outro está desbloqueado, a mãe toma iniciativa de conversa para falar que ela considerava importante esses encontros, mas isso no final. Antes disso, o meio de comunicação deles era pela advogada, e eu que levava algumas notícias. Claro. Ellos no se comunicaban entre sí, estaban bloqueados en el WhatsApp, en las redes estaban bloqueados, no tenían comunicación, y después de un tiempo de trabajo, la madre dice, bueno, es importante el vínculo de mi hija con su padre, y ahí de a poquito ella pide hablar con él, y ahí comienza una nueva etapa también para ellos en la comunicación, ¿no? Y qué importante, Roxana, tu trabajo de sostenerlo al papá. Creo que eso, los papás que vienen a encontrarse con sus hijos, que hace 2 años, 3, o que hace mucho más que no los ven, a veces tiran la toalla, no les cuesta sostener, les cuesta pagar los honorarios, porque dice, bueno, ¿para qué voy a pagar si no la estoy viendo a mi hija? ¿No? Como algo inmediato y mágico. Bueno, yo estoy acá, pago, está la psicóloga,
se tiene que dar, ¿no? Y cómo uno tiene que resignificar que eso que está ocurriendo, que esa comida que él está haciendo, es una manera de encontrarse con su hija. Mira, te han hecho otra pregunta, pero me la han hecho por WhatsApp y es la última. A ver. Dice, Silvia, pregunto por aquí, ¿al dispositivo de AT lo solicita el Poder Judicial o solicita un Poder Judiciário? Una vez lograda la revinculação, a AT se sostiene? Eu acho que você falou que não, que quando terminou, já concluiu seu trabalho. Sim, sim. A E, partir e quem pagava seus honorários? O pai, a mãe? o Quem? pai, o O pai, pai. o pai que falava que não acreditava, mas quando o pai paga ali mensalmente, direitinho, de alguma maneira ele está falando também que acredita, né? Então ele fala que não acredita, ele briga, ele xinga, ele fala que não tem, para ele esse trabalho não faz sentido, que não é encontro, que eu não sei o que é um encontro, afinal de contas, se eu considero ela pegar a comida, ela comer e não falar nada, um encontro, então eu não sei o que é um encontro, que é um absurdo, mas ele mensalmente paga, né? Então, de alguma maneira, ele acredita que nesse encontro, né? Tem outra pergunta no YouTube, da Andrea Blasco. Ela te pergunta, o AT pode continuar com a família ou é obrigatório que culmine a assistência do acompanhamento depois de um ano? Como é que é depois de um ano? Então, é muito no caso a caso, né? Tem casos que não tem essa duração de um ano, né? Como esse praticamente teve. E tem outros que é mais, que extrapola muito mais que um ano. Então, é pensado muito no caso a caso. A gente não pensa num tempo limite ali, a gente pensa fora do CEVAT. Eu acho que ela fez essa pergunta por conta do CEVAT, né? Porque o CEVAT tem um tempo, né? Ele é um espaço transitório, né? O CEVAT. Agora, o acompanhamento terapêutico, não. Ele não tem um tempo estipulado, né? Então, ele é de acordo com a demanda da família. Então, tem famílias que o tempo você precisa de um encontro. Eu já tive acompanhamento terapêutico de um encontro, né? Eu fiz. Agora, tem acompanhamentos, e esse, sim, a maioria, que leva muito tempo, muito mais tempo, então que ultrapassa o ano, porque é isso, é um trabalho muito ali, conta-gotas, ali, muito de formiguinha, que leva tempo. Aquí en Argentina también los equipos técnicos que tienen, sobre todo en Córdoba, voy a hablar de Córdoba porque Córdoba es una ciudad muy avanzada, aunque ustedes no lo crean, pero en Buenos Aires no tienen dentro de los tribunales equipos de revinculación familiar, sino que están por fuera, se derivan por fuera. Acá también los tribunales tienen um tempo. Aqui também o tribunal tem um tempo para fazer a revinculação, mas o acompanhamento terapêutico privado, por fora do tribunal, ele não tem tempo, não é?
el acompañamiento terapéutico por fuera de los tribunales no tiene tiempo, ¿no? Nosotros en la fundación tenemos familias que acompañamos ya hace 2 o 3 años, familias muy graves que necesitan de más tiempo todavía para sanar y para poder empezar a comunicarse entre ellos, ¿no? Entonces ahí no hay tiempo. Bueno, Roxana, muchas gracias por tu participação en este Ateneo Clínico. Muito obrigada. Eu admiro também você, o trabalho que você faz lá em São Paulo. Espero ver você pronto. Y bueno, estos Ateneos Clínicos van a continuar una vez al mes en este horario. Así que bueno, un fuerte aplauso para vos. Acá están también saludándote y será hasta una próxima. Obrigada, Silvia, obrigada a todos. Até, desculpa aí pelo portunhol e depois aí pelo Não, português. foi muito legal. Você entendeu? Mas obrigada pela oportunidade, foi uma delícia poder conversar com vocês. Nos vemos.